Jornalismo de verdade. A Michele Bolsonaro, será que está traindo o Brasil? E Ciro Nogueira? Veja esse vídeo. Pessoal, vamos adiante. Boa tarde para você que mora nesse país em que o candidato à presidência da extrema-direita, o Flávio Bolsonaro, está exausto, que diz uma nota hoje publicada numa coluna do jornal O Globo. Está muito estressado, tem que lidar com muita confusão. Resultado do quê? Da operação, da forma de operar da família Bolsonaro, na base das conspirações, das intrigas e da divisão permanente e da desconfiança permanente daqueles que o cercam. E aí, o bastidor é: Flávio Bolsonaro está exausto. Por que será? Né? Por que será que ele está assim? Daqui a pouco vamos conversar um pouco mais sobre isso. Cada dia que passa, a gente descobre novos bastidores aí da treta envolvendo Michele, Flávio Bolsonaro e os aliados no entorno. A notícia de hoje é sobre aquele encontro da Michele com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que foi chamado para ser o bombeiro depois que estourou a briga, que ela se tornou pública. Informação de que o próprio Jair Bolsonaro não tinha condições psíquicas de encarar uma conversa séria com a Michele para tentar pacificar a família. Terceirizou a conversa para o Valdemar, mas a novidade é a seguinte: a conversa foi tensa e Valdemar chegou a fazer um pedido para a Michele que tirou a ex-primeira-dama do sério, a ponto dela ameaçar se desfiliar do partido. É a manchete do Globo, olha aí, a irritação de Michele Bolsonaro com um pedido de Valdemar. A apuração é do jornal O Globo e quem traz os detalhes para a gente é a Laura Couto. Que história é essa, Laura? Rodrigo, o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, ele simplesmente sugeriu que a Michele Bolsonaro assinasse uma carta, se dizendo abalada pelos problemas familiares causados pela prisão do marido, o Jair Bolsonaro. O problema é que no meio da carta, a Michele teria que pedir desculpas públicas pelo vídeo em que ela criticou o enteado Flávio. E a Michele, claro, ela se recusou e foi bem reativa. Como você disse, ela ficou indignada e quase se desfiliou do Partido Liberal. Parece que o bombeiro Valdemar, ao invés de apagar o fogo, ele jogou mais álcool, né, Rodrigo? Pois é, Laura, assim, o machismo, né, dessa gente é até nessa hora. Exigiu que ela pedisse desculpas. E ela tinha que fingir: olha, eu estava muito abalada, sabe aquela coisa? A mulher, quando fala alguma coisa mais firme, é porque estava nervosa. Não é porque ela decidiu falar, não é isso, Laura? E aí, a Michele falou: não. E se saiu bem, porque fez isso tudo. Eu digo, se saiu bem assim a médio prazo. Eu acho que no curto prazo ela vai ser triturada aí pela máquina bolsonarista. Mas para o longo prazo, ela se saiu bem porque não se expôs demais, não fez nenhum gesto assim atabalhoado. Quem está fazendo gestos atabalhoados é o enteado dela, o Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente. Bom, mas a situação é tão grave que hoje aconteceu um fato inusitado, mais um. Olha só, gente, presta atenção nisso. Michele Bolsonaro elogiou o programa que acaba de ser lançado pelo governo Lula. Nesse momento, publicamente, numa rede social fazer isso, não é à toa. É um sinal muito evidente, mais um sinal que ela está mandando para os enteados. O que aconteceu foi que Michele usou o perfil dela no Instagram para divulgar um programa interessante, um programa de política nacional de educação bilíngue de surdos, lançado pelo MEC no dia de hoje. E a gente sabe que a Michele tem uma ligação muito grande com esse tema. Laura, mas curtir, né, deixar claro, quer dizer, não foi que ela curtiu, ela elogiou, não é que ela fez só uma curtida numa publicação, ela fez uma publicação elogiando esse programa. Então foi um sinal bem claro, né? Diferentemente da curtida, ela tirou o tempo dela para fazer isso, né, Rodrigo? No post do Instagram, ela colocou lá no Stories, a Michele escreveu o seguinte: parabenizo a nossa amada comunidade surda pelo lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. É um sonho realizado. Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidades para todos. Só para explicar melhor, aqui essa nova política lançada pelo governo busca ampliar o acesso e também melhorar a aprendizagem
de estudantes surdos. E para quem não sabe, a Michelle Bolsonaro, ela é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Por isso, a proximidade dela com o tema, Rodrigo. É claro, se ela fizesse o elogio também ao MEC, ao governo, aí ia ficar escancarado demais. Por isso que eu digo que ela está sendo sutil até nessa operação, mas deixando bem claro o que ela quer comunicar. Ela quer comunicar o seguinte: estou bastante contrariada com a família do Jair Bolsonaro, especialmente com os filhos dele, a ponto de, sim, elogiar uma política adotada pelo MEC. Devia ser normal, né? Num país menos dominado por essa doideira bolsonarista, deveria ser normal alguém olhar e falar: bom, eu não sou a favor do Lula, mas essa política aqui eu acho bacana, ótimo, que continue no próximo governo e tal. Mas nesse momento, a Michelle elogiar o governo Lula é muito forte e dá sinais muito evidentes das rachaduras, talvez definitivas, entre ela e os filhos de Jair Bolsonaro. Gente, e não é só a Michelle. Todo mundo está soltando a mão do Flávio. Michelle soltou a mão do Flávio. E olha só, elogiar o Lula virou tendência entre os bolsonaristas? A oposição ficou maluca? Quem também falou bem do presidente foi ninguém mais, ninguém menos do que Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, ex-ministro do Bolsonaro, cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro, articulador do Centrão e da extrema-direita. Ciro Nogueira, durante um ato com prefeitos no Piauí, ele é do Piauí, e no Piauí o Lula tem 80% de popularidade. O Ciro Nogueira decidiu elogiar o presidente Lula. Vamos assistir esse vídeo, vamos lá. Eu tenho uma admiração enorme por vários presidentes da República do Arajuvenco, o presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no nosso país. Eu tenho uma admiração enorme por vários ex-presidentes. E daí quem é que ele cita? O presidente Lula, que enfrentou a questão da fome. E está no Piauí. O Lula, quando lançou, lá no primeiríssimo mandato dele, Fome Zero, foi no Piauí o lançamento. E isso é muito forte ali. E o Lula, como eu disse, tem 80% de aprovação e o governador do Piauí, que é do PT, tem também mais de 80%. O Ciro Nogueira, querendo se eleger ou para o Senado ou para deputado, talvez para Senado ele nem consiga mais, resolveu elogiar o Lula, soltando a mão do Flávio Bolsonaro. Bom, o personagem de feminista também não colou muito para o lado do Flávio Bolsonaro. Por que a gente está falando personagem feminista? Porque nos últimos dias ele tentou reverter a tendência aí, fez reunião com mulheres e tal, mas colou nele a imagem de anti-mulher. Um levantamento interno, que é aquele famoso tracking, né? Os partidos fazem, os bancos também encomendam esses trackings, que não são as pesquisas que a gente divulga aqui. Trackings são pesquisas que vão sendo feitas todos os dias. A amostra tem 2.000, 3.000, e aí a cada dia você renova 300 e você vai atualizando como é que está a popularidade de um determinado político relacionado a um determinado tema, né? E o tracking diário mostrou a queda da popularidade do Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado feminino. Esse monitoramento é feito por encomenda para os políticos e o site UOL teve acesso aos dados mostrando que o Flávio desaba entre as mulheres e o Lula cresce. Por que será, né, Laura? Mas traz para a gente os detalhes desse levantamento, desse tracking que o UOL acabou divulgando, né, tendo acesso, porque é uma pesquisa feita nos bastidores, mas jornalistas do UOL tiveram acesso. Rodrigo, na verdade as pesquisas já vinham mostrando há meses que o Flávio enfrenta aí essa resistência no eleitorado feminino. Só que agora a situação piorou. De acordo com o último tracking aí do dia 29 de junho, ou seja, segunda-feira, a rejeição do Flávio entre as mulheres bateu 55%. Para se ter uma noção, no dia 29 de maio, o patamar era de 45%. 10 pontos percentuais a menos em um mês, Rodrigo. O levantamento feito diariamente também mostrou um recuo aí nas intenções de voto do senador no público feminino. Em maio, o Flávio Bolsonaro marcava 30% das intenções de voto do eleitorado feminino, agora caiu para 24%. Já o presidente Lula, por outro lado, marcou 43% das intenções de voto entre as mulheres nesse monitoramento. Rodrigo. É muito, né, Laura? Se depender só das mulheres, estaria 43 a 24 para o Lula.
É quase o dobro, gente. Entre as mulheres, o Lula está alcançando quase o dobro das intenções de voto na comparação com o Flávio. E em um mês, a rejeição do Flávio subiu 10 pontos, segundo esse tracking que vai sendo atualizado todos os dias. Então, sinal, não é nem sinal amarelo mais, é sinal vermelho na campanha de Flávio Bolsonaro e ele não consegue reverter, porque a cada dia a Michele dá mais uma estocadinha, a Damares diz que não vai comparecer. A Damares é aquela ex-ministra do Bolsonaro, que não vai comparecer a evento com Flávio. A senadora Tereza Cristina não vai a evento com Flávio. Então, é uma sangria provocada por ele mesmo, pelas ações dele, pelas atitudes dele e da família dele. É a família Bolsonaro, que todo mundo sabe, que detesta as mulheres, começando pelo patriarca Jair Bolsonaro. Bom, enquanto a equipe de Flávio pena para melhorar a imagem dele no público feminino, Jornalismo de verdade.